O universo é repleto de maravilhas. Galáxias espirais viajam pelo cosmos, cada uma massa rodopiante de bilhões de estrelas. Planetas orbitam essas estrelas, alguns com potencial para abrigar vida. No entanto, aqui na Terra, em meio a este vasto e inspirador universo, nos encontramos lutando com um mistério mais perturbador: a criação de monstros. Somos cativados por histórias de vampiros e lobisomens, de criaturas que espreitam nas sombras. Mas e os monstros entre nós, aqueles que andam à luz do dia? O que transforma um ser humano em algo capaz de crueldade indizível? Esta não é uma pergunta confinada ao reino da ficção. A história está repleta de exemplos de indivíduos que perpetraram horrores inimagináveis. Dos regimes genocidas do século XX aos serial killers, que assombram nossos pesadelos, a questão do que cria um monstro continua a nos atormentar. Para entender esse fenômeno, devemos olhar além do superficial. A monstruosidade não é definida por presas ou garras, mas pela capacidade de crueldade, pela ausência de empatia. É uma escuridão que reside no coração humano. Um potencial para o mal que devemos nos esforçar para entender se quisermos combatê-lo. Monstruosidade não é um termo científico. É um rótulo que atribuímos a indivíduos que se desviam das normas de comportamento aceitas, que transgridem os limites da decência humana. Mas o que constitui esse desvio, essa transgressão? É uma questão de natureza ou criação? Monstros nascem ou são feitos? A resposta, como acontece com a maioria das perguntas complexas, é provavelmente uma combinação de ambos. Alguns indivíduos podem ter predisposição à agressão ou violência devido a fatores genéticos. No entanto, é crucial reconhecer que os genes não são o destino. Nosso ambiente, nossas experiências e as escolhas que fazemos desempenham um papel fundamental em nos moldar. Considere o monstro fictício da criação de Frankenstein. Abandonado por seu criador e rejeitado pela sociedade, ele se torna uma figura trágica, levado à violência pela solidão e pelo desespero. Embora seja um exemplo fictício, a história destaca uma verdade fundamental. A rejeição e o isolamento podem gerar ressentimento e raiva. No mundo real, vemos isso refletido na vida de muitos que cometeram atos de violência. Crianças abusadas, adolescentes vítimas de bullying, aqueles que sofreram traumas profundos, esses indivíduos geralmente carregam as cicatrizes de suas experiências, feridas que podem infectar e distorcer sua percepção do mundo. A literatura oferece uma rica tapeçaria de figuras monstruosas, cada uma oferecendo uma perspectiva única sobre as origens do mal. Veja, por exemplo, o Drácula de Bram Stoker. O Conde, uma criatura da noite que sobrevive com o sangue dos vivos, personifica nosso medo primal do desconhecido, daquilo que se esconde nas sombras. No entanto, as origens do Drácula não são inteiramente sobrenaturais. Ele é retratado como um produto de seu ambiente, um antigo guerreiro nobre levado a abraçar a escuridão após sofrer uma traição devastadora. Sua história, embora fictícia, destaca a poderosa influência do trauma e da perda na formação da psique de um indivíduo. Da mesma forma, o monstro de Frankenstein, de Mary Shelley, serve como um alerta sobre os perigos da ambição desenfreada e as consequências imprevistas do progresso científico. A criatura, remendada com partes de cadáveres, é um reflexo grotesco de nossa própria arrogância, um lembrete de que mesmo as melhores intenções podem levar a resultados monstruosos. Esses exemplos literários, embora fantásticos por natureza, oferecem insights valiosos sobre a condição humana. Eles nos lembram que monstros não nascem, mas são feitos, muitas vezes por meio de uma complexa interação de predisposição individual e influência social. Seção 4. A criação de um tirano. Um estudo de caso. A história oferece um lembrete preocupante da capacidade da humanidade para a crueldade. O século XX, em particular, testemunhou a ascensão de regimes totalitários, que infligiram sofrimento inimaginável a milhões. Esses regimes, liderados por figuras frequentemente rotuladas como monstros,
foram responsáveis por genocídio, crimes de guerra e abusos generalizados dos direitos humanos. Considere o caso de Adolf Hitler, um dos ditadores mais infames da história da humanidade. A ascensão de Hitler ao poder foi alimentada por uma potente mistura de nacionalismo, instabilidade econômica e profundo ressentimento decorrente da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Ele explorou habilmente essas ansiedades sociais, canalizando-as para uma ideologia odiosa que demonizava grupos inteiros de pessoas. A infância de Hitler foi marcada por dificuldades e instabilidade. Ele experimentou a pobreza, a morte de vários irmãos e um relacionamento tenso com seu pai autoritário. Embora esses fatores por si só não expliquem suas ações posteriores, eles oferecem um vislumbre das experiências formativas que podem ter contribuído para sua visão de mundo. Sua história ilustra como uma confluência de fatores pessoais e sociais pode contribuir para a criação de um monstro. É um lembrete gritante de que o mal não surge do vácuo. Ele prospera em ambientes onde o ódio e a intolerância podem florescer. Seção 5. Cicatrizes da sociedade. Enquanto casos extremos como o de Hitler fornecem exemplos flagrantes de monstruosidade, é crucial reconhecer que o processo de criar um monstro geralmente ocorre em uma escala menor e mais insidiosa. Todos os dias, as pessoas são submetidas a abuso, negligência e desigualdades sistêmicas que podem deixar cicatrizes duradouras. Crianças que crescem em lares abusivos, por exemplo, são mais propensas a exibir comportamentos agressivos e têm dificuldade em formar relacionamentos saudáveis. Eles aprendem a ver o mundo como um lugar hostil e podem ter dificuldade para sentir empatia pelos outros. Da mesma forma, indivíduos que sofrem bullying ou rejeição social correm maior risco de desenvolver problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade. Essas experiências destacam o papel crucial que a sociedade desempenha na formação do comportamento individual. Quando deixamos de fornecer apoio adequado a indivíduos vulneráveis, criamos um ambiente onde comportamentos negativos podem criar raízes e florescer. Seção 6. O efeito dominó. As consequências de ignorar os fatores sociais que contribuem para o comportamento prejudicial são de longo alcance. Cada indivíduo que é empurrado para o limite do desespero, a quem é negada compaixão e compreensão, representa um potencial efeito dominó de dor e sofrimento. Quando fechamos os olhos para a injustiça, quando deixamos de desafiar o preconceito e a discriminação, nos tornamos cúmplices na criação de um mundo onde a monstruosidade pode prosperar. É fácil nos distanciarmos do problema, acreditar que é responsabilidade de outra pessoa corrigi-lo. No entanto, a realidade é que estamos todos conectados. As escolhas que fazemos, as palavras que falamos e as ações que tomamos têm o poder de influenciar aqueles ao nosso redor. Ao promover uma cultura de empatia, compaixão e compreensão, podemos criar uma sociedade menos propícia à criação de monstros. Seção 7. Uma responsabilidade compartilhada. A questão de como os monstros são criados não tem respostas fáceis. É uma questão complexa com raízes na biologia, psicologia e no próprio tecido de nossa sociedade. No entanto, reconhecer a natureza multifacetada desse problema não é uma desculpa para a inação. Pelo contrário, é um chamado para a ação. Devemos reconhecer que todos nós temos um papel a desempenhar na criação de um mundo mais justo e compassivo. Ao apoiar organizações que trabalham para combater o abuso infantil, o bullying e a pobreza, podemos ajudar a quebrar o ciclo de violência e desespero. Ao desafiar nossos próprios preconceitos e vieses, podemos criar uma sociedade mais inclusiva e tolerante. E ao nos manifestarmos contra a injustiça onde quer que a vejamos, podemos ajudar a construir um mundo onde todos se sintam seguros, valorizados e respeitados. A luta contra a monstruosidade não é uma batalha contra algum mal externo. É uma batalha contra a escuridão dentro de nós mesmos. Uma escuridão que só pode ser superada por meio da empatia, compreensão e um compromisso compartilhado de criar um mundo melhor para todos.